Ele é dentro da igreja. Ele começou tipo debochar da minha cara, dando aquela risada assim meia, sabe? Aquela risada debochada que a pessoa tá tirando com a sua cara. Então ele deu aquela risada meio debochada assim na minha cara, tipo querendo levar uma, faltando com respeito. Falei, tá bom, irmão, pega os panfletos aqui e vai evangelizar. Aí ele entregou lá pros pessoal lá na frente, lá o pessoal do outro lado lá no samba lá e tal, não tava tão alto o som. E aí a gente pro outro lado de cá na calçada, do outro lado da rua. Aí tinha uns rapazes lá, uns meninos até que eu conheço de miliano lá, os moleques. Parei pra conversar com os meninos e evangelizar. Entreguei uns panfletos, falar de Jesus. Daí eles, Nilton, que bem, você tá muito bem, glória a Deus, eu quero ficar acima, ora por mim. E aí eu comecei a falar de Jesus pra ele ali, né? Inclusive aqueles meninos da rua lá, tudo lá, uns 40 jovens daquele lá, eu ganhei tudo pra Jesus, aquelas almas. Levei tudo pra igreja lá, né? Então depois por confusão e contendo, o pessoal não sabe tratar o pessoal com respeito, que acabou que não prosseguiu. Mas o evangelho é assim mesmo, é espinhoso. E aí eu tô ali, né, levando a palavra ali, ensinando os meninos ali, falando de Jesus, evangelizando. Daqui a pouco, é umas 3h40 da manhã. Aí o diabo vem assim, ó. O cara, quando ele vem, mas eu senti as trevas que meus pés arrepiavam os cabelos da perna assim até a nuca, irmão. E eu, aquele arrepio pesado, tenebroso. Eu nunca tinha sentido tantas trevas igual eu senti naquele dia. Era treva, o cara era treva mesmo, que o negócio chegava a vir, você sentia aquele impacto assim, ó, das trevas, assim, que você sentia aquele gelo, aquele bagulho pesado do diabo. Aí ele pegou e chegou e falou assim, você pega na minha mão? Eu falei, eu pego. A Bíblia diz que a gente é inimigo, mas a gente pode se respeitar. Ele falou, eu só vou falar porque o que tá dentro de você tá mandando falar, moro? Senão não ia falar nada não. Eu falei, o que foi que eu falei? Eu falei, não, Satanás, é isso aí mesmo, eu sei muito bem que você tem algo pra falar, vai, desembucha. Ele falou, eu sou o capa preta do inferno, eu tenho um poder infernal. Aqui eu quero abrir parênteses para poder explicar. Tenho irmãos eu tenho amigos que são da espírita, são kardecistas, são da Umbanda, Candomblé. É meus amigos, eu amo os irmãos, também. Estou falando aqui da palavra de Deus, uma experiência que eu tive. E outra, para ficar claro, não é que eu sou evangélico cristão, sou um apóstolo. Estou falando que os macumbeiros tá com o demônio, que os irmãos caem lá, é o diabo, é o demônio que se apresenta com esse nome. Olha isso. Ele falou, sou o capa preta do inferno e eu tenho poder infernal. Eu mando cair fogo do céu e viro um anjo de luz. Então essa entidade aí que muitos cultua e adora, cada um faz o que quer, Deus abençoa. Só que essa entidade, ela diz que ela é do inferno. Então logo é um demônio. Então, entende? Então entenda bem, não é um ser humano que evoluiu não. Porque a Bíblia vai dizer que o homem está fadado a viver uma vez só e depois da morte vinha o juízo. Mas eu acredito que sim, que com rituais a pessoa pode trazer espíritos familiares. Está na Bíblia para não consultar espíritos familiares. A Bíblia condena essa prática, mas está dizendo para não fazer porque é possível, né? Você não vê que o próprio Saul com a pitonisa lá, com a bruxa, foi e invocou Saul. Ele falou, o que eu vou fazer por você se Deus já te abandonou, te rejeitou, rapaz? Você não me deixa descansar? Não invocou mesmo o irmão lá? Não invocou. Só que a Bíblia diz que condena essa prática. Então se condena, eu não vou praticar. A Bíblia condena. Então eu não estou condenando ninguém, entenda bem. É a palavra de Deus que é soberana. Eu posso até ter uma opinião contrária, talvez a essa. Eu poderia ter, certo? Só que é a palavra de Deus que é soberana. Se Deus falou que não pode, então não pode. Então não vou fazer, porque aí é ação doutrina. Então tá no Antigo e tá no Novo Testamento também isso. Então para ficar claro, não tô dizendo que os macumbeiros é do diabo, não tô dizendo que os irmãos tá com o diabo, eu não tô dizendo que os irmãos cultuam o diabo. Eu tô dizendo que o diabo apareceu lá e falou que o nome dele é capa preta. Então que isso fique bem claro. E realmente ele veio com poder, uma presença tenebrosa mesmo. E aí aquele jovem que tava ali começou a ficar com medo. Nossa, tá frio, eu tô com medo. Falei, não, calma aí. Aí o outro rapaz falou que não era Deus na minha vida não, que eu não tinha falado a profecia, já ficou com os olhos esbugalhados. Ele falou, você é diferente. E o que tá dentro de você tá mandando eu falar. Senão não ia falar nada. Lógico que é. Falou, você é evangélico? Eu falei, claro que eu sou evangélico. Você acha que eu tô evangelizando aqui 3h40 da manhã de brincadeira? Ele deu risada e falou, você é embaçado, por isso que eu gosto de você. Você é embaçado, você é diferente. Você dá trabalho. Ele falou, sou o capa preta do inferno, eu viro um anjo de luz aqui se eu quiser. Eu mando cair fogo do céu. Lógico que é. E aí ele começou com as mentiras lá, falando de Gideão uns 300, só que ali Deus levantou Gideão uns 300, né?
Pra quê? Pra mostrar a glória de Deus. Deus não queria dar vitória para Gideão com 32 mil, apesar que era centenas de milhares que ele ia bater de frente. Mas Deus achou que com 32 mil ainda era muita gente. Então Deus queria dar vitória para Gideão e para o povo dele para mostrar que era Deus com 300. Isso é o que diz a Bíblia, é o que diz a história. Só que o diabo estava distorcendo. E aí ele falou que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Isso aí a gente sabe. A Bíblia diz que Deus fez até o ímpio pro dia mal. Ou seja, até aquela pessoa que já vai pro inferno mesmo, Deus já fez para ir pro inferno. A Bíblia está dizendo que Deus fez o ímpio para o dia mal. Então muitos vai se corromper, inclusive bruxos, satanistas, espíritas, macumbeiros, vai aceitar Jesus e vai seguir só Jesus Cristo. E outros não. Olha isso aí. Então até esse que não, Deus já sabia que não mesmo e ele já vai para o inferno mesmo. E Deus já criou ele para isso mesmo, é o que a Bíblia vai dizer. Vai entender, Deus é mistério. E o diabo sabe disso. E aí ele pegou e falou, começou a contar essa história. Só que aí eu vou entrar logo na parte que interessa, que ele falou muita coisa, a gente ficou uns 40 minutos lá e o diabo entregando os planos dele. Só que muita disso era mentira, na época eu não entendia, que eu não conhecia a Bíblia. Só que hoje eu já li a Bíblia toda 4 vezes, estou indo para a 5ª vez. Então hoje eu entendo sobre as falsas doutrinas, sobre o que é doutrina, o que não é. Eu entendo tudo sobre isso, porque tudo tem um tempo determinado. E após ele ter falado isso aí, eu tinha 3 anos, 2 anos e meio, quase 3 anos de ministério. E aí passou mais de uma década eu estudando Bíblia, comendo do rolo, para me entender o porquê daquilo que estava sendo dito, para mim ser preparado para estar falando isso para os irmãos aqui agora. Então o que acontece? Ele pegou e falou, eu tenho entrado em muitos altares, subido em muitas igrejas, em muitos altares, e eu tenho colocado um monte de mentira no meio das verdades. E aí as mentiras no meio das verdades, ela passa como verdade. Porque uma mentira contada muitas vezes, ela vira verdade. Uma mentira no meio das verdades, ela vira verdade. Lógico que é. E aí eu tenho distorcido, colocado muito engano, colocado uns contra os outros, dentro da igreja. Fazendo divisão, separação, porque tem muitos que estão lá e se acham melhor do que os outros. Eles veem as pessoas lá fora sofrendo, eles acham bom. Ah, é Deus está pesando a mão, é Deus é isso, é Deus aquilo. E naquele grande dia eu vou falar, passa para cá, passa para cá, passa para cá. E muitos ali, que tá na igreja, a esposa, as crianças, que tá com eles na igreja. Porque na igreja ele é uma benção. Mas quando chega em casa, ele espanca a mulher e as crianças em casa. E naquele grande dia eu vou falar, passa pra cá, passa pra cá, passa pra cá. E o povo fofoqueiro falando da vida do outro, se achando melhor. Mas eles erram também, eles falham, mas o outro não presta. O outro não vale nada. É uma alma preciosa pro seu Deus. Porque o seu Deus tá lá em cima, o homem da mão furada. Ele tá vendo tudo. E ele veio aqui santíssimo e ajudou todo mundo. Mas eles não querem ajudar não. Ele só quer atrapalhar com fofoca, com mentira, com calúnia. E naquele grande dia eu vou falar, passa pra cá, passa pra cá, passa pra cá. E aí o diabo seguiu falando isso daí. E aí ele pegou e falou, e o seu Deus, ele veio aqui com as mãos furadas, não veio? Falei, veio. Falei, ele foi cuspido, não foi? Falei, foi. Bateram com a coroa de espinho, bateram com a cana na cabeça dele, não foi? Falei, foi. Aí ele falou, mas naquele grande dia que ele voltar, não. Quando ele voltar agora, ele vai vir com poder e grande glória. Ele vai vir montado num cavalo branco. Eita, glória a Deus. Na hora que o diabo começou a falar isso, irmão, já comecei a dar glória. Eita, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor, Rei do Universo. E toda a terra está cheia da sua glória, aleluia. Você pode glorificar Deus aí também, em nome de Jesus. E ele vai vir com um cavalo branco, com seus anjos guerreiros armados. E ele vai vencer e tal. E ele vai ser vitorioso. E aí ele virou assim meio de lado, irmão. Meio de costa pra nós, assim meio de lado, e abaixou a cabeça. E aí o capa preta, o príncipe do inferno, começou a chorar. Aí ele começa a chorar. Começou a chorar, e a cara dele é aquele choro com medo. Você já viu uma pessoa com medo, que aprontou uma coisa gravíssima, e a pessoa tá no mó BO grave, e a pessoa tá com aquele medo e aquele choro, chorando com medo mesmo, de pavor? Eu acho que você nunca viu isso aí não, porque eu nunca vi ninguém com tanto medo na minha vida, com tanto pavor, igual eu vi aquele demônio. E ele chorando, ele falava assim, por que eu fui escutar ele? Por que eu fui ouvir ele? Nossa, eu tinha tudo, eu era tão bonito, eu tinha tudo, por que eu fui escutar ele? Provavelmente ele não é mais bonito do que ele era, né? Porque eu acho que a queda que ele caiu deve ter bagaçado com a cara dele, com tudo. Ele já deve estar todo desfigurado.